Olá, eu sou a Fátima Moreira, tenho na minha companhia o Dr. Dinis Carmo e estamos aqui no Novo canal para mais um tempo de saúde. Boa noite, doutor. Olá Fátima, boa noite. Sempre, Boa noite também aos seja sempre telespectadores. bem-vindo aqui Muito obrigado. para mais um tempo de saúde, para desmistificar muitas coisas no que diz respeito à saúde, que é tão importante para todos nós, não é? Sim, senhora. Doutor, hoje continuamos precisamente com os exames complementares de diagnóstico, mas desta vez numa vertente no que diz respeito mais à parte económica dos mesmos. Exatamente. Hoje vamos então terminar os episódios dedicados aos exames complementares de diagnóstico e falando de um problema que me preocupa particularmente, mas curiosamente parece que não preocupa absolutamente mais ninguém, com a muito provável exceção da Sra. Ministra da Saúde e também dos Srs. Ministros da Economia e das Finanças. É que sabe que isto, taques, teques, tiques, tuques, ressonâncias magnéticas, etc., isto é tudo muito bonito, mas quando nós descemos à Terra, convém ter uma ideia de quanto é que tudo isto custa e quem é que paga isto tudo. Porque sabe que alguém disse, eu assino por baixo, que o problema da saúde é que a saúde não tem preço. O problema é que tudo o resto tem. Portanto, desde as agulhas, às seringas, ao algodão, ao álcool e, naturalmente, aos exames complementares de diagnóstico, tudo isto tem um preço. E tratamentos, blocos operatórios, enfim, por aí fora. Tudo isto tem um preço. De maneira que eu, se a Fátima não leva a mal e me permite, eu até começava por lhe fazer uma pergunta, e que é o seguinte: se por acaso tiver de fazer um TAC, vamos imaginar, ao joelho, ou uma ressonância magnética e tiver de pagar tudo à sua custa, faz ideia de quanto é que lhe custa um exame destes? Sou sincera, por acaso não, porque nunca fiz nenhum, graças a Deus, mas a minha mãe fez recentemente uma e eu, por acaso, também não estou dentro dos valores, mas fico curiosa. Então, deixe-me informá-la que, por exemplo, se for fazer uma TAC ao joelho, esta TAC custa cerca de 150 euros. Se fizer uma ressonância magnética, custa 250 euros. Se fizer um raio-x com 3 incidências, anda à volta de uns 60 euros e a ecografia custa 40 euros. Portanto, repare, temos aqui um leque de exames desde 40 euros a 250 euros. E porquê é que a Fátima não sabe o preço destes exames e a grande maioria das pessoas não sabe o preço destes exames? É que, repare, é que hoje em dia a esmagadora maioria das pessoas, quando fazem estes exames, ou fazem isto através do Serviço Nacional de Saúde, seja pelo hospital ou seja pelo centro de saúde, e portanto pagam apenas uma taxa moderadora, se é que não estão isentos, ou então têm um subsistema de saúde, tipo a ADSE ou SAD-PSP, ou então um seguro privado de saúde, e portanto quando vão pagar, exatamente, eles pagam apenas uma pequena parte do exame. É claro que eu neste momento acho que já estou a adivinhar o que é que as pessoas estão a pensar em casa, e é o seguinte: quem tem ADSE, por exemplo, deve estar a pensar assim, bem, mas é verdade, eu quando vou fazer o exame só pago uma pequena parte, mas todos os meses desconto para o sistema de saúde. Ora bem, e eu penso que o problema é exatamente esse, porque quem tem ADSE ou SAD-PSP, como eu disse, portanto, desconto para o subsistema de saúde. Quem tem um sistema privado de saúde, todos os meses paga um prémio. Ora, o que é que os telespectadores pensam que os gestores dos serviços de saúde vão fazer se chegarem à conclusão que aquilo que os beneficiários pagam não chega sequer para pagar os exames complementares que fazem? Naturalmente vão aumentar o preço das comparticipações. Portanto, isto efetivamente é uma situação que não é saudável, que não beneficia ninguém, exceto quem faz os exames, que esses são efetivamente os únicos que ganham, mas à custa de todos nós. Pelo que a moral e a conclusão que se tira desta situação é que os exames complementares de diagnóstico são para ser usados, mas não são para ser abusados. O Sistema Nacional de Saúde tem aqui algumas gralhas, falhas em muitos aspectos, e esta vertente mais económica é uma delas. Olha, eu, se me permite, mais do que as falhas do Sistema Nacional de Saúde, eu preferia, digamos, passar a discutir, digamos assim, ou examinar por que razão é que estes exames são pedidos em demasia. Porque aquilo que, no fundo, o que eu estou a tentar dizer é que há efetivamente um excesso de exames complementares que são pedidos e que muitas vezes são perfeitamente dispensáveis. Ou seja, portanto, há um abuso crescente do uso destes exames.
Ora, e porquê é que isto acontece? A primeira razão, nós já, aliás, falámos a semana passada, é a pressão dos próprios doentes, que quando vêm ao médico, já vêm, digamos, com uma ideia pré-concebida de que vão fazer, ou que vão ter de fazer um determinado exame. Depois, a própria atitude das companhias seguradoras, porque repara, hoje em dia é praticamente impossível operar um doente sem que ele tenha um exame complementar diagnóstico a dizer ou a confirmar o tipo de patologia que o doente tem. Ou seja, a opinião do médico não vale absolutamente nada, nem a atitude do doente, que naturalmente, com certeza que ninguém se vai deixar operar se não tiver uma razão para ser operado, mas aquilo que efetivamente parece contar é a opinião do exame complementar diagnóstico. Ora, eu aliás, até a propósito disso, sabe que eu curiosamente, esta quarta-feira, tive um caso de uma senhora que me veio consultar e com a seguinte história, ela veio ter comigo e disse-me, olha, doutor, eu já há uns quantos anos fiz uma operação aqui à mão, por acaso uma operação ao túnel do carpo, e também já há bastante tempo que noto que tenho aqui, parece uma espécie de um caroço, uma azeitoninha. Isto está-me a incomodar, até porque eu quando bato, eu basta-me bater e parece que tenho um choque a vir-me pelo braço acima. De maneira que eu expliquei à senhora, disse-lhe imediatamente assim, olha, com toda a probabilidade aquilo que a senhora tem é um neuroma. O que é um neuroma? Um neuroma é um tumor benigno de um nervo, e isso habitualmente acontece, o nervo é cortado, sobretudo parcialmente, ou se por acaso a pessoa tem o azar de ele ficar englobado, portanto, na cicatriz que se forma depois da operação e começa a dar efetivamente os problemas. Quer dizer, é que ele incha e quando realmente a pessoa lhe toca, ele começa a dar choques. De maneira que eu disse à senhora, olha, se isso realmente a está a incomodar, o único remédio é ser operada, mas como a senhora tinha um sistema de saúde, eu disse, olha, eu vou-lhe pedir uma ecografia porque de certeza absoluta que a seguradora vai pedir, de maneira que não vamos perder mais tempo, eu vou-lhe imediatamente pedir a ecografia. Ora, acontece que eu pedi-lhe a ecografia, eu tenho aqui o relatório, e o relatório da ecografia o que diz, repare, é o seguinte: lesão sem características típicas de neuroma, mas não se excluindo. Ou seja, muito vago. Exatamente, quer dizer, isto tanto pode, não digo que é, mas também não digo que não pode ser. Este exame terá que ser feito provavelmente outro, porque não dá para perceber. Ora, exatamente, por acaso, o que acontece? Por acaso isso não foi feito, a companhia acabou por aceitar o exame. Eu realmente podia lhe ter pedido uma ressonância magnética, aliás até estranhei um pouco o facto da colega não ter sugerido a realização da ressonância. Agora, repara, a verdade é o seguinte, é que eu se fosse pedir portanto, o exame à senhora, no fundo ia gastar 250 euros para saber aquilo que eu já sabia. A senhora foi operada e era efetivamente um neuroma, como aliás se poderá ver, penso eu, porque eu trouxe, portanto, uma fotografia da operação que entreguei à produção, e se eles não acharem que, realmente, se vocês não acharem que a imagem é demasiado chocante... Para quem... Nós... não, é uma simples operação, acho que as pessoas... Claro que há pessoas mais sensíveis, mas alertamos que se houver pessoas que não gostem de ver este tipo de imagens, não é assim uma operação daquelas que arrepia. Eu própria sou suspeita disso, não gosto de ver imagens assim e consegui ver, portanto é só uma imagem característica daquilo que é a operação. Portanto, está a ver isso só para lhe dizer a quem tem realmente uma fé ilimitada nos exames complementares, que eu afinal de contas com 2 perguntas fiquei a saber mais do que... com a realização do exame. E voltamos àquela parte que já falamos aqui em cerca de 2 programas, sim. A parte da relação entre o utente e o médico. E se calhar ainda vamos ter a oportunidade de falar isso uma vez mais. Força, doutor. E porquê? Porque repara, a Fátima agora pode-me dizer assim, bom, mas os exames são pedidos em demasia, os doentes por enquanto ainda não são eles que pedem os exames, quem assina são os médicos. Exato. E, portanto, em última análise, a responsabilidade naturalmente é deles. E eu concordo inteiramente com esse ponto de vista. E, portanto, isso leva-nos a pensar ou a tentar perceber por que razão é que isso efetivamente acontece. E a razão por que isso acontece, parte nós já dissemos, portanto, é a atitude dos doentes, a atitude das seguradoras, mas também há aqui um outro elemento que, aliás, quero-lhe confessar que ainda me preocupa muitíssimo mais do que o abuso dos exames complementares, e que é a deterioração sucessiva que já há de cerca de 3 décadas para cá tem vindo a acontecer, digamos, no fundo, no que é a desvalorização do ato médico.
E quando eu falo em desvalorização do ato médico, não estou só a falar em fatores subjetivos, como sejam o prestígio, a confiança, a própria relação médico-doente, mas também do ponto de vista económico. E eu aqui, para a Fátima ter uma ideia, vou-lhe fazer uma outra pergunta. A Fátima já percebeu que hoje está na Berlinda, e que é o seguinte: você faz ideia de há quanto tempo a ADSE, por exemplo, não aumenta 1 cêntimo que seja no preço das consultas? Não faço ideia. Não quero arriscar. Provavelmente deve ser mais do que a minha idade. Olha, eu não sei qual é a sua idade, mas se calhar é. Provavelmente. Provavelmente é, porque olha, a ADSE não aumenta um tostão no preço das consultas desde 1997. Ou seja, há 23 anos. Tinha eu 1 ano, portanto. Portanto, está a ver. Não fica muito longe, acertei esta pergunta. Não fica muito longe. Já estou próxima para a próxima. Já estou pronta para a próxima pergunta. Portanto, repare, eu gostaria de saber se isto, em vez de ser os médicos, fossem os professores. Quer dizer, quantas greves é que já não se teriam feito, o que é que já não teria dito o Dr. Mário Nogueira, ou se fossem ali os estivadores do Porto de Leixões, o que é que não diria a CGTP ou os sindicatos dos estivadores. Portanto, repare, o que acontece é que isto, uma das maneiras que o médico tem de tentar colmatar um pouco esta deficiência é, em vez de estar a perder meia hora a examinar um doente, é, por simplesmente, pedir um exame. Perde 5 minutos. Perde 5 minutos e, entretanto... E, em contrapartida, obriga o utente a fazer mais que 1 ou 2 exames. Exatamente. E aí o Estado terá que cobrir, se calhar, a maior parte do valor. A maior parte desse custo. Acaba por perder mais dinheiro. É. Fazendo as contas. É. Porque o que também é curioso é que, repara, é que a Fátima não saiba, efetivamente, quanto custa uma ressonância, quanto é que a ADSE paga por uma consulta. Penso que isto não é nada de estranhar, porque, naturalmente, que isso não é a sua profissão. Agora, o que efetivamente já é um pouco mais estranho é que os gestores de saúde, seja dos subsistemas, seja das seguradoras privadas, não sejam capazes de perceber que, no fundo, aquilo que fica mais barato, portanto, no decorrer do ato médico, é efetivamente a consulta. E que não é diminuindo o preço das consultas que eles vão poupar nos custos de saúde. Sim. Porque, repara, isto também é um sistema vicioso, porque eu penso que, depois da falta de acesso à saúde, aquilo que há de pior, e eu falo pela experiência como profissional, digamos, é o facilitismo no acesso à saúde. Porque, repara, entre nós e os objetos inanimados há uma diferença. É que nós somos seres vivos, temos capacidade de recuperação. Os tijolos não. Portanto, se é uma pessoa que sofre, por exemplo, de uma dor nas costas, a pessoa tem, se calhar, 70%, 80% de probabilidades que essa dor desapareça dentro de 1 semana ou 2, de recuperar espontaneamente, sem que seja necessário fazer nada nem recorrer a ninguém. Agora, repare, se efetivamente a pessoa pode ir ao médico, digamos, despendendo 3,99 €, o que, digamos, é pouco mais que aquilo que ela paga por um café num restaurante, desde que não seja um restaurante de luxo, senão se calhar paga mais. Irá ao médico por tudo e por nada. Vai ao médico por tudo e por nada. Agora, repare, é claro que, teoricamente, eu deveria ser capaz de, digamos, abordar um caso deste e dizer ao doente, olha, senhor, aguarda 1 semana ou 2 e espere, porque as probabilidades de realmente haver uma recuperação espontânea são cerca de 80%. O senhor não tem nada que seja alarmante, de maneira que aguarde e veja se isso passa. Agora, na prática e nos dias de hoje, portanto, não sei se você está bem a ver este filme. Quer dizer, é evidente que isto não se vai passar, porque o doente, de uma maneira geral, não aceita isto. De maneira que, repare, se eu, por uma questão, digamos, satisfazer o doente e evitar cenas mais desagradáveis, uma discussão, quer dizer, vou-lhe pedir, digamos, um ataque. Repara, eu se for pedir um ataque à coluna de uma pessoa com 50 anos, 55 anos, mal seria se o ataque não mostrasse alguma coisa. Vai mostrar qualquer coisa, uns biquinhos de papagaio, umas artrosezinhas, uma coisa do género. Nem tem nada a ver, se calhar, com o problema inicial. Não tem nada a ver com o problema inicial. Portanto, o que quer dizer que o que é que vai acontecer a seguir é que depois o doente vai à fisioterapia e vai fazer 20 sessões, 30 sessões, 40, 50. Portanto, repare, se nós formos a fazer as contas, digamos, a este leque de despesas, sem dúvida nenhuma que o ato que fica de longe mais barato é efetivamente o ato médico. A consulta.
é efetivamente a consulta. Portanto, eu penso que isto também era um assunto que eu deixava de deixar à consideração das pessoas, porque penso que também é um bom motivo de reflexão, sobretudo para quem tenha, digamos, alguma responsabilidade nestes assuntos, nestas áreas. Diga, Fátima. Ia perguntar ao doutor qual será, nesta problemática, a solução para tudo isto? Olha, a solução, eu penso que a solução teórica é muito fácil e na prática talvez não seja tão difícil como isso. E eu penso que isto passa tudo por uma questão de confiança. Quer dizer, eu acho que as pessoas têm de ter confiança nos profissionais, têm de realmente valorizar os profissionais, saber, como eu aliás já disse a semana passada, que eles estão ali para ajudar. Eles é que são os técnicos e, portanto, eles é que têm a obrigação de saber exatamente aquilo que é suposto fazer-se e, portanto, é necessário ter confiança e seguir a opinião desses profissionais e não vir com ideias pré-concebidas que muitas vezes são transmitidas por uma vizinha, por uma amiga, pela internet, por uma pesquisa no Google. Exatamente, não é? E que pronto, e que realmente baralha, digamos, este leque de situações e que muitas vezes conduz a situações que não levam a lado nenhum. E os profissionais de saúde e médicos terão que ter confiança também? Confiança em quem? Nos doentes? É essa a pergunta. Nos doentes não, no Sistema Nacional de Saúde, naquilo que impõe? Olha, eu no Sistema Nacional de Saúde não tenho certeza absoluta. Relativamente aos doentes, também depende dos doentes. Sabe que é engraçado você falar nisso, porque eu, como a Fátima já deve ter percebido, eu antes de vir a este estúdio falar, eu faço o meu trabalho de casa. De maneira que eu, por acaso, dei-me ao trabalho de ler o que diz a Constituição, coisa que nunca tinha feito. Ótimo. Que tem um artigo, que é o artigo 64, dedicado à saúde, e onde diz, na sua linha 2A, o direito à proteção da saúde é realizado através de um Serviço Nacional de Saúde tendencialmente gratuito, tendo em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos. Ora, isto, além de curioso, eu acho que se presta a muitas interpretações, porque, afinal de contas, ele é tendencialmente gratuito, tendo em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos, mas quais condições? Quem é que tem direito ao serviço de saúde tendencialmente gratuito? É quem tem mais condições económicas, quem tem mais condições sociais, ou, pelo contrário, é quem não tem nenhumas. Porque, repara, logo a seguir, na linha seguinte, que é a 3A, diz assim: garantir o acesso de todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica, o que me parece um contrassenso em relação à linha anterior, aos cuidados de medicina. Ora, esta coisa do independentemente da sua condição económica também é uma situação muito curiosa. Porque sabe que eu, portanto, fazendo parte do meu trabalho de casa, como eu vinha falar dos exames complementares do diagnóstico, eu achei por bem fazer um telefonema a um colega por quem tenho especial apreço, não só como pessoa, mas por ser uma pessoa de qualidades profissionais excepcionais. Ele é radiologista e, portanto, perguntei-lhe, fiz-lhe várias perguntas e uma delas foi o seguinte: você por acaso tem ideia de qual é a percentagem de doentes que vão fazer exames como doentes particulares, ou seja, aqueles doentes que vão à clínica e que pagam efetivamente os exames? E ele disse-me: olha, ó Diniz do Carmo, isso é perfeitamente residual. Olha, eles são tão poucos que eu muitas vezes até tenho a curiosidade de ir saber quem são as pessoas e por que razão é que elas aparecem para fazer o exame e porque é que têm de o pagar. E sabe qual foi a conclusão a que eu cheguei? É que quem paga os exames é que eu não tenho possibilidades de os pagar. Porque quem é da classe médica, da classe média, ou tem um seguro de saúde, ou tem um subsistema de saúde, ou tem uma coisa qualquer. A maioria das pessoas hoje em dia hoje em dia são a grande maioria das pessoas. Ou então, se não tem subsistemas de saúde, tem influências junto do Serviço Nacional de Saúde, junto dos hospitais, e, portanto, vai fazer os exames através do Serviço Nacional de Saúde sem ter de estar, portanto, nas listas de espera. E, portanto, quem acaba, como dizia o meu colega, por pagar os exames é que não tem capacidade de o fazer. Que muitas vezes, quando as pessoas se veem efetivamente numa situação desesperada, não têm outro remédio senão puxar dos cordões à bolsa e irem fazer o examezinho.
Aliás, eu quero lhe dizer que isto não é, para mim, surpreendente, não foi surpreendente, porque é exatamente a mesma ideia que eu tenho na minha prática clínica. Portanto, eu tenho um consultório onde faço a minha clínica privada, ou dita privada, e aquilo que eu noto é exatamente isso. Quer dizer, as pessoas que vão lá e que me pagam a consulta por inteiro são precisamente as que têm menos possibilidades de o fazer. Andamos trocados. De maneira que, olhe, relativamente, digamos, ao artigo da Constituição, que diz que, independentemente da sua condição económica, todos os cidadãos têm direito aos cuidados da medicina, deixo este tema para a reflexão das pessoas lá em casa. Muito bem, muito obrigada, doutor. Terminamos por aqui o programa de hoje. Com certeza que as pessoas gostaram do que falamos aqui e se revêem em muitas das situações do seu dia-a-dia. Quanto a mim, resta-me desejar-lhe uma boa noite. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.